Muito bem, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é estudar de uma maneira um pouco mais específica a relação entre o profissional de saúde, particularmente o dentista, com o seu paciente. Então, partindo da premissa da discussão que nós tivemos na aula passada, em que a gente estudou basicamente as diferenças entre os modelos de abordagem à saúde, comparando o modelo biomédico com o modelo biopsicossocial, hoje nós vamos entrar na especificidade da relação do dentista com os seus pacientes. E vocês vão ver que à medida em que a gente avança nesse estudo, tanto da relação como na comunicação, em seguida falando da motivação do paciente, há alguns aspectos que sempre serão citados como sendo os aspectos principais que são objetivo nosso com todos esses estudos. Então, são três principais preocupações que eu tive quando montei esse programa da disciplina de psicologia aplicada. E, de vez em quando, como eu vou fazer agora, eu vou lembrá-los a respeito dessas três principais preocupações. A primeira delas é aquilo que nós vamos estudar na nossa última unidade, que é o medo do dentista. Então, sempre que a gente estiver explorando os temas nas nossas aulas, vocês têm que ter em mente que, com certeza, aquilo que a gente está falando tem uma aplicação direta, tem um efeito, tem uma consequência naquilo que a gente pode fazer enquanto profissional, enquanto cirurgião dentista, pelo paciente que tem um medo demasiado no atendimento odontológico. Particularmente hoje, nós vamos falar da relação profissional-paciente, e vocês vão perceber, quando a gente chegar lá no estudo do medo de dentista, que sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você estabelece um tipo de relação com o seu paciente, que é uma relação que inspira mais confiança, que cria um vínculo mais sadio com o seu paciente, essa relação minimiza os aspectos relacionados ao medo. Então, hoje nós vamos falar de classificações de relação profissional-paciente, vamos falar de abordagens psicanalíticas, vamos falar de vínculo, rapport, como é que até o seu consultório ou a sua equipe influencia nesse vínculo. Então, tudo isso, tenha certeza que tem um impacto nos pacientes que têm um alto medo, uma alta ansiedade ao tratamento odontológico. Paralelamente, como eu também já disse, o aspecto da motivação do paciente, o aspecto de conquistar a adesão do paciente para o tratamento odontológico. Isso é algo fundamental. Esse conceito de adesão, que nós vamos ver daqui umas 3 ou 4 aulas, ele é um conceito que ele diz muito mais do que simplesmente o paciente frequentar a sua clínica. Muito mais do que simplesmente o paciente concordar com o plano de tratamento que você elaborou. A adesão diz respeito a uma participação do paciente. E nós temos que conquistar essa adesão, porque tradicionalmente, isso vocês mesmos, pelas suas experiências com profissionais de saúde em geral, vão saber que poucos profissionais de saúde trabalham dentro de uma relação em que ele busca a adesão do seu paciente. Normalmente, o profissional de saúde, seja ele médico, dentista, fisioterapeuta, etc., ele vai buscar uma relação em que ele passa instruções e ele espera simplesmente que o paciente obedeça aquelas instruções que ele passou. E isso não é adesão. Isso não é uma relação em que a gente está fazendo uma parceria com o paciente, e hoje nós vamos ver isso
em detalhes quando a gente estiver estudando a classificação das relações profissional-paciente. E, por último, um aspecto que muitos profissionais se preocupam com ele, mas, sob o meu ponto de vista, da forma errada, que é o aspecto mercadológico, o aspecto de marketing, o aspecto da conquista do cliente, além do paciente, que é a pessoa para a qual nós estamos provendo um tratamento de saúde, essa pessoa, esse paciente é também um cliente do seu negócio. Seu consultório, a sua clínica, ela é o seu meio de sustento e não há problema nenhum disso. É importante que se diga, às vezes, parece que as pessoas acham ruim de dizer que ganham dinheiro com o consultório, que querem ganhar dinheiro, que querem ganhar muito dinheiro. Não há problema se você estiver prestando um serviço de qualidade, um serviço diferenciado. É o seu meio de vida, né? E para isso, uma das coisas que é fundamental numa clínica é que todo paciente que entre nessa clínica nunca mais queira sair de lá. Você tem que oferecer um tipo de serviço que, depois que o paciente conheceu o serviço que você oferece, ele não vai querer mais ser atendido por outro profissional. Então, e isso não se consegue comprando um aparelho de última geração, porque aparelho qualquer um pode comprar. O que você pode fazer no seu consultório que realmente criará um diferencial é a maneira como o seu paciente se sente lá. E aí há alguns aspectos que normalmente a formação de profissionais de saúde não dá a devida atenção. Os próprios alunos, isso não, eu não estou querendo dizer que os cursos não dão atenção. A maioria dos cursos possuem disciplinas que vai falar, por exemplo, as coisas que eu estou falando para vocês. Mas, normalmente, os alunos e, posteriormente, os profissionais simplesmente desconsideram aquele aspecto. Há uma tendência ao tecnicismo, a se dar importância à questão da técnica, do procedimento, do material que é comprado e colocado, o material mais caro, o material mais moderno, a máquina, o laser, etc., etc., e se desconsidera o fator humano que está presente naquela relação. E é interessante que, se vocês buscarem trabalhos que avaliaram o que é que traz satisfação para o paciente, como é que o paciente diz que o dentista dele é um dentista bom? Trabalhos no mundo todo buscaram responder essa pergunta. O que o paciente realmente olha? Porque o paciente não tem um olhar técnico, não é mesmo? Ele não sabe avaliar tecnicamente, olhar para uma radiografia de um canal e saber se foram obturados os canais secundários, terciários, etc. Ele tem uma impressão que o dentista dele é bom ou não, e é isso que ele vai falar para os outros, e é isso que ele vai guardar para ele, que vai fazê-lo voltar a esse dentista numa próxima vez ou não. E essa impressão é construída principalmente pela relação que ele tem com o profissional. Esse é o resultado das pesquisas. Então, o dentista que negligencia a construção de um vínculo com o seu paciente, de um vínculo saudável, de um vínculo forte, ele está negligenciando a manutenção desse paciente como cliente na sua clínica. Então, essa terceira preocupação é algo que mexe com o bolso de vocês. Então, vamos lá, vamos falar a respeito dessa relação. A primeira coisa que eu quero que vocês reflitam um pouco a respeito é sobre a posição que o paciente ocupa no tratamento odontológico. E pela posição, eu estou usando uma palavra e não é à toa, tanto a posição física, e nós podemos ver aí na foto,
né, que é uma posição que o paciente fica praticamente deitado no colo do profissional, como a posição moral e psíquica do paciente. Então, como será que o paciente se sente perante o profissional? Ele se sente no mesmo nível, ele se sente submisso, ele se sente superior ao profissional? Qual é a sensação que ele tem de controle daquela situação? Existe um conceito que é o conceito de percepção de controle. O que é percepção de controle? É o quanto você acha que você pode controlar uma situação. E aí a gente vai estudar futuramente que quanto mais percepção de controle o paciente tem, menos medo ele sente. Quanto mais ele sente que ele tem controle, ou pelo menos algum controle daquela situação que ele está vivenciando, menos medo ele tem. Então, para nós dentistas, é sempre importante aumentar a percepção de controle do paciente. E, obviamente, nesses segundos de reflexão que eu provoquei em vocês percebem que a posição física do paciente leva naturalmente a uma posição de submissão. Uma posição na qual o paciente se sente com pouco controle. O paciente se sente, de certa forma, suscetível a qualquer coisa que o dentista quiser fazer ali. E, além disso, nós usamos muitos instrumentos pontiagudos, instrumentos ameaçadores, que aumenta ainda mais essa vulnerabilidade do paciente que está ali deitado. Então, acontece um fenômeno interessante com nós, seres humanos, quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente, de certa forma, vulnerável, que é um fenômeno psicológico de regressão de idade. Nós mesmo adultos, e vocês vão ver isso acontecer no consultório de vocês vão ver isso acontecer na clínica da faculdade, enquanto vocês atendem, quando uma pessoa se sente, de certa forma, ameaçada, ela sofre uma regressão e começa a apresentar reações que são reações infantilizadas, mesmo sendo adultos. E, normalmente, há dois lados para onde essa reação pode ir. Primeiro, o paciente que vai se submeter passivamente, então vai virar a criança obediente. Então, sob ameaça, ele regride e vira a criancinha obediente que você fala, ela passivamente vai fazendo o que você manda. Mas o seu paciente também pode adquirir uma postura de agressividade, de resistência, de posição defensiva. E, obviamente, eu estou usando fotos de criança para ilustrar, mas eu estou frisando bem que isso acontece também com adultos. Esse processo de regressão acontece com adultos. Se já é uma criança, ela vai reagir como uma criança. Mas se é um adulto, muitas vezes você vai perceber na sua cadeira que a reação do seu paciente não é muito compatível com a de um adulto. Ele está reagindo de uma forma infantilizada. E isso é muito presente em pacientes que têm uma alta ansiedade, um medo muito grande do tratamento odontológico. Ok? Bom, e agora vamos estudar os 3 modelos de relação profissional-paciente. Antes de eu entrar falando dos modelos, vamos entender o que são esses modelos. Então, eu busquei na literatura e escolhi 3 modelos criados por professores diferentes, sob critérios diferentes, que são úteis para nós no consultório, e que é importante a gente
compreender essa classificação, o que é um modelo? O modelo é um sistema de classificação em que você vai estudar essa relação dentista-paciente dentro dessa classificação. E, em cima disso, a gente vai fazer algumas reflexões. O primeiro desse modelo, desses 3 modelos, é o modelo do Hollander. E o Hollander, ele estuda a relação profissional-paciente sob o ponto de vista da passividade do paciente. Ele criou um sistema de 3 classes em que ele vai classificar a relação de acordo com o grau de passividade do paciente. Então, a primeira classificação de Hollander é a classificação atividade-passividade. O dentista ou o profissional, porque esse modelo não é só para odontologia, a gente vai aplicar só para odontologia, mas ele foi criado para profissionais de saúde em geral. Então, o profissional, ele é todo ativo e o paciente, ele é todo passivo. E quando eu digo todo passivo, é todo passivo mesmo. Tanto é que em odontologia a gente quase não vê esse tipo de relação. Porque todo passivo significa, por exemplo, o paciente sedado ou em anestesia geral. E, tirando as situações que são raras, que não são comuns, que acontecem principalmente com cirurgiões bucomaxilo ou com alguns tipos de profissionais que fazem atendimento sob anestesia geral, alguns dentistas, em situações específicas em que é necessário, tirando essas situações, que são poucas na odontologia, comparando com o grande número de atendimentos, nós não temos a relação atividade-passividade. Então, essa relação atividade-passividade é aquela que o paciente está sedado ou sob anestesia geral, totalmente passivo, que não é capaz nem de atender a um pedido do tipo, vira para cá, abra a boca. Se você quiser que ele vire, você tem que virar a cabeça dele. Se quiser que abra a boca, você tem que abrir a boca. Então, o paciente está totalmente passivo. Relação rara em odontologia, só acontece com alguns profissionais que atendem sob anestesia geral, por exemplo. O segundo modelo, a segunda classificação é a mais comum em odontologia. É a classificação direção-cooperação. É aquela em que o profissional diz o que é para ser feito e o paciente obedece. Então, essa é a grande maioria dos profissionais, quase 100% dos profissionais, trabalha sob esse tipo de relação, em que ele sabe tudo, em que ele é quem detém a responsabilidade de fazer as coisas no tratamento e cabe ao paciente cooperar com o que ele disser que precisa ser feito. E, por último, a relação de participação mútua, que é a relação em que o profissional envolve o paciente no processo de tratamento, em que o paciente tem uma responsabilidade real no processo de cura das doenças que estão sendo tratadas. Então, vamos fazer uma pausa aqui para estabelecer uma relação entre essas classificações, esses tipos de relação profissional-paciente, com os modelos de abordagem que a gente estudou na aula passada. Esse tipo de relação é algo que eu gosto muito de fazer nas provas. Então, eu descrevo, por exemplo, um caso. A dona Maria, depois de ir no seu dentista, chegou em casa comentando com o marido que o dentista que atendeu ela tinha sido muito diferente dos profissionais que ela tinha ido antes, que ele fazia questão de saber a opinião dela, que ele a todo momento procurava envolvê-la no tratamento. Pergunto, que tipo de relação, segundo Hollander, esse dentista estabelece com seus pacientes? Segundo,
provavelmente qual o modelo de abordagem que esse dentista pratica. Então, nós temos que responder baseado no que está sendo mostrado e saber se ele trabalha com participação mútua, provavelmente qual é o modelo de abordagem que ele usa. Alguém quer arriscar uma resposta? O grau de passividade Hollander, né, professor? Esse não é o modelo? Não. Veja bem. Modelo de abordagem à saúde é aquilo que a gente viu na aula passada, biomédico ou biopsicossocial. O que eu estou perguntando aqui, essa pergunta fictícia. Professor, Diga. eu entendi. No caso, seria psicossocial, né? Aquele que vai além dessa parte material, vai também com o paciente, conversa com o paciente, entende ele, né? Isso. E qual seria o grau de passividade segundo Hollander? Qual seria a relação? Seria uma participação mútua, né? No qual ele Exato, envolve também o exato. paciente. Exato. Muito bem. Então, vejam, o profissional que trabalha no modelo biomédico, que se vê como responsável de tudo, que não percebe a responsabilidade do paciente, que não divide a responsabilidade com o paciente, esse profissional, ele acaba estabelecendo uma relação de direção-cooperação, em que ele vai mandar e quer que o paciente obedeça. O profissional que tem uma visão da importância dos aspectos psicossociais, ele entende a importância de envolver o paciente. E justamente por isso, ele vai querer formar uma relação do tipo participação mútua. Então, vocês precisam estabelecer essas conexões, né, conseguir estabelecer esse raciocínio do porquê. Por que é que um profissional, sob o modelo biomédico, ele estabelece relação direção-cooperação e por que que o profissional do modelo biopsicossocial estabelece relações do tipo participação mútua? São perguntas muito viáveis para eu fazer na prova de vocês, tá? Vamos lá. Então, essa é uma forma de classificação. É uma classificação de relações segundo o grau de passividade do paciente. Então, na primeira classe, ele está totalmente passivo, na segunda, ele faz o que o profissional manda, e na terceira, ele realmente participa com divisão de responsabilidades. Então, é uma classificação de relações entre o profissional e o paciente. A segunda forma, o segundo modelo que a gente vai ver aqui é o modelo do von Gesattel. E o modelo do von Gesattel não está preocupado em classificar diversas relações. O modelo anterior, eu olho, o doutor Xavier atende no modelo de participação mútua, o doutor Silva atende no modelo de direção-cooperação, e assim por diante, eu vou classificando. O modelo do von Gesattel não serve para isso. O modelo do von Gesattel serve para explicar para nós profissionais que é necessário, numa relação com o paciente, a cada consulta, no decorrer do tratamento, eu estabelecer com ele 3 fases no atendimento sempre. Então, eu vou sempre, numa primeira fase, passar pelo apelo humano. O que é o apelo humano? É uma aproximação. Vejam que o critério utilizado pelo von Gesattel é a distância psicológica. É o quão próximo ou distante eu estou do paciente, psicologicamente falando. Então, ele diz que, num primeiro momento, quando o paciente chega no consultório, você passa pela fase de apelo humano. É uma fase em que você estará mais próximo do seu paciente.
é aquela fase daquela conversinha inicial para quebrar o gelo. Eu sempre recomendo as pessoas terem no seu prontuário odontológico uma área lá em branco, em que você pode fazer pequenas anotações de particularidades do paciente. Vamos supor que um dia o seu paciente chega e faz um comentário a respeito de futebol, que o time dele foi campeão, ele é, sei lá, corintiano. Hoje eu estou feliz, o Corinthians foi campeão. Então, duas pistas ele te deu. Primeiro, ele gosta de futebol, e segundo, ele é corintiano. Então, o que eu faço? Eu vou lá no meu prontuário, nessa área, e anoto lá, futebol, corintiano. Aí, um dia ele está falando lá, ele fala assim, ontem eu fui numa apresentação de piano da minha filha estuda piano. Aí você põe lá, filha estuda piano. E assim você vai fazendo uma coleção de pequenos fatos sobre coisas que ele gosta, hobbies e outras coisas. Vamos supor que ele fala que foi pescar. Eu fui pescar, eu gosto muito de pescar, você anota lá. Para quê? Para nesse momento inicial, às vezes você ter uma conversa para puxar com ele. Mesmo que você não entenda muito o assunto, por exemplo, eu não sou uma pessoa que acompanha futebol. Não sei que campeonato que está acontecendo, etc. Mas, quando vai entrar um paciente, eu abro a ficha, eu vejo que o paciente gosta de futebol e é corintiano, o que eu faço? Eu entro na internet, 1 minuto antes do paciente entrar, eu entro na internet, vejo lá, jogos do Corinthians. O Corinthians jogou no final de semana e perdeu. Bom, então não vou nem puxar esse assunto, porque o time dele perdeu. Então, de repente, o time dele ganhou. Aí eu falo assim, tá feliz, hein, seu time ganhou do Flamengo e tal. Então, o que o paciente percebe? Que, de certa forma, você prestou atenção no que ele te disse, que ele é corintiano, que você está tendo uma atenção com ele. Isso aí, ele reforça o seu vínculo com o paciente. Logo depois dessa primeira fase, inclusive, uma coisa interessante, nos consultórios odontológicos, é importante você ter um lugar, principalmente na primeira sessão, para que o paciente não vá se sentar direto na cadeira odontológica. Uma escrivaninha, onde você vai se sentar com ele, conversar, fazer anamnese e tal, antes de ir para a cadeira odontológica. Na clínica da faculdade é inviável, nós não temos como ter consultórios, 100 consultórios com 100 escrivaninhas, então a gente tem lá somente a cadeira odontológica, e aí você vai se sentar com o paciente sentado na cadeira odontológica, mas normalmente o que a gente recomenda é que você deixe o paciente sentado e que você posicione o seu mocho para ficar de frente para ele com o seu olho na mesma altura do olho do paciente, nesse primeiro momento de anamnese, de conversa. No consultório, você pode fazer isso sentado numa escrivaninha. Bem, aí passou esse momento, então tem um momento em que você vai daí fazer o diagnóstico ou vai fazer a sua restauração, a extração. Esse momento, segundo von Gesattel, é o momento do afastamento psicológico. Você tem que se distanciar, porque é um momento que requer de você objetividade. Por que objetividade? Porque se você tiver subjetivamente envolvido durante essa parte do atendimento, você pode comprometer o que você está fazendo. Eu vou dar alguns exemplos aí. Então, por exemplo, eu sei, porque eu tenho uma amiga que o pai dela é obstetra, e que quando ela estava gestante, eu perguntei para ela, seu pai que vai fazer o parto? Ela falou, não pode. Como assim? Não pode o pai ou o marido, que é obstetra, fazer o parto da própria filha ou da própria esposa. Porque se acontece alguma situação que o médico tem que tomar uma decisão e que às vezes envolve a vida ou do bebê ou da mãe, talvez ele não consiga tomar a decisão correta porque ele está muito envolvido na situação. Então, vejam bem, é a impossibilidade da segunda fase do von Gesattel. Ele não consegue se afastar, porque ele está muito envolvido naquela situação, obviamente. Então, eventualmente, por exemplo, se você está atendendo a sua mãe no consultório, você, na hora de fazer um diagnóstico, você percebe que teria que extrair um determinado dente.
mas você dá uma forçada na barra e não recomenda a extração porque você não conseguiu a objetividade necessária, você não conseguiu o distanciamento necessário para fazer a avaliação do jeito que precisava ser feito, e muitas vezes isso incorre em alguns problemas depois, que só aconteceram porque você estava muito envolvido, você não teve a fase de afastamento. E aí, a terceira fase, segundo o von Satter, ao final da consulta, você volta a se aproximar do paciente, que ele chama de fase de personalização. Então, aí você se aproxima novamente do paciente e finaliza o seu atendimento com uma proximidade psicológica do paciente. Entendido as duas primeiras classificações, do Hollander e do von Satter, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos então... Deu para entender bem, professor. Beleza, vamos então falar da terceira classificação, que é a classificação de Tatossian. Tatossian, ele classifica a relação profissional-paciente de duas formas. Ele está olhando especificamente para o grau de contato existente entre o profissional e o paciente. Então, ele diz que, em relações em que há um contato das pessoas, um contato humano, ele chama de relação interpessoal. Quando existe o contato humano entre profissional e paciente. Quando esse contato humano não existe e o profissional tem uma postura simplesmente de prestação de serviço, e veja bem que eu não estou nem avaliando a qualidade do serviço prestado, porque o serviço pode ser prestado de maneira primorosa. Nós temos profissionais excelentes que fazem excelentes restaurações, próteses, implantes, etc., qualquer que seja o tratamento, faz perfeitamente, mas não se relaciona com o seu paciente de uma forma mais humanizada. Mantém uma relação somente de prestação de serviço. E aqui também nós podemos estabelecer aquela conexão com o modelo de abordagem à saúde. Naturalmente, um profissional que segue um modelo de abordagem biomédico, mais tecnicista, tende a estabelecer relações de prestação de serviço. Um profissional que segue um modelo de abordagem biopsicossocial provavelmente vai estabelecer relações interpessoais com o seu paciente. E você conseguir entender isso, essa conexão, e saber explicar isso. Se eu perguntar, eu descrevo uma relação que você percebe que é uma relação que se caracteriza exatamente como uma relação de prestação de serviço, e eu pergunto, sendo assim, qual provavelmente é o modelo de abordagem à saúde adotado por este profissional? Justifique a sua resposta. Então, você tem que dizer que é um modelo biomédico, porque é um modelo em que o profissional se vê como o responsável pelo tratamento, não envolve o paciente no tratamento e não se preocupa em se envolver de forma mais humanizada no tratamento. Então, a partir desse conhecimento, a gente sabe, falando lá daquelas 3 preocupações, né? Do medo, da motivação e da conquista do paciente. Obviamente, um paciente que tem uma relação interpessoal com o seu dentista, ele tende a confiar mais, ele tende a se envolver mais e se sentir mais motivado à escovação, ao fio dental, às recomendações do dentista. A mesma coisa em relação, se a gente avaliar sob o critério de passividade, o paciente que está numa relação de participação mútua, ele vai ter menos medo, ele vai seguir melhor as recomendações do seu dentista e, obviamente, ele vai ter uma tendência a não querer trocar de dentista. Ok? Beleza.
Tem um, um conceito, que é um conceito da psicanálise. A psicanálise é uma das abordagens de psicoterapia, a primeira delas, a primeira que foi criada por esse senhor retratado aí nessa caricatura, que é Freud. Freud foi um médico austríaco e foi a primeira pessoa que começou a pensar que, além dos tratamentos físicos, com cirurgias, com medicamentos, era necessário criar um modelo de terapia, de tratamento de doenças psicológicas. E aí ele começou a desenvolver um método que ele chamou de psicanálise, que é o primeiro método de tratamento, então, psicoterapêutico, que é muito conhecido. A maioria das pessoas, inclusive, quando a gente fala de terapia, o modelo que a pessoa imagina, que é aquele modelo da pessoa deitada num sofazinho e o psicólogo com um negocinho fazendo anotações, é o modelo da psicanálise. Mas, na psicologia, é bom que vocês saibam, tem muitos outros modelos que trabalham de forma bem diferente do que Freud preconiza, sob outros conceitos, outros paradigmas. Muito bem, mas Freud, ele descreveu um fenômeno que acontece do paciente para o profissional e do profissional para o paciente, que é um fenômeno interessante da gente conhecer, porque em algumas situações esse fenômeno se manifesta no consultório odontológico, que é o fenômeno da transferência e contratransferência. O que vem a ser isso? Eu vou explicar a transferência e aí a contratransferência é fácil de entender. Então, a transferência é um processo pelo qual são trazidos pelo paciente para o relacionamento dele com o dentista sentimentos e conflitos originários dos relacionamentos do paciente com pessoas importantes do início da sua vida. Então, vamos lá. A transferência é um processo que o paciente, então, traz para a relação dele com o dentista sentimentos e conflitos que não estão relacionados com o dentista, mas ele está trazendo para aquela relação, mas não estão relacionados com o dentista, estão relacionados com pessoas, com relacionamentos importantes do início da sua vida, quando ele era um bebê, quando ele tinha 2, 3, 4 anos de idade. E este fenômeno, esse processo, interfere na relação com esse profissional. Uma coisa importante, esse fenômeno ele é um fenômeno inconsciente. Então, eu não estou querendo dizer, por exemplo, que o paciente chega no consultório, acha o dentista parecido com o pai dele, e aí começa a ficar com raiva do dentista porque ele brigou com o pai. Não é isso. Não é uma coisa assim, ele é parecido com meu pai, então eu vou ficar chateado com ele se eu estou chateado com meu pai. É um fenômeno inconsciente. É um processo que acontece sem a pessoa perceber. De repente, ela está sentindo uma antipatia pelo outro que é gratuita, que não diz respeito àquela. Não aconteceu nada entre as duas pessoas para ele já estar sentindo aquilo. Então, a transferência ela pode ser positiva quando os sentimentos são sentimentos bons e podem ajudar o tratamento, podem ajudar a criar um bom vínculo. E a transferência ela é negativa quando os sentimentos são ruins, quando isso gera conflito. Muito bem, então isso é a transferência. A transferência, quem faz a transferência é o paciente em relação ao dentista. Transferência.
o paciente transfere para a relação com o dentista sentimentos, conflitos que são relacionados a outras pessoas, a relacionamentos dele na primeira infância. No caso da contratransferência, é a mesma coisa, porém, é o dentista que vai fazer a contratransferência, que é ele trazer sentimentos e conflitos relacionados a pessoas da infância dele profissional. Então, transferência e contratransferência basicamente é a mesma coisa, só muda a direção que está indo. Transferência, o paciente para o profissional, contratransferência do profissional para o paciente. Uma coisa interessante que, se vocês prestaram atenção num pedido que eu fiz, esse pedido é importante você pensar nele agora, que é, para que serve isso no consultório odontológico? Para que eu vou usar um conceito desse no consultório odontológico? E aí eu vou explicar para você. Imagina que você está lá no consultório, o paciente mal entrou e ele começa, durante o atendimento, a adotar uma postura muito agressiva. Nós temos uma tendência a personalizar. Quando a pessoa começa a tratar a gente mal, dá resposta meio atravessada, a gente tem uma tendência a achar que é com a gente o problema. Então, saber que numa relação entre o profissional e o paciente existe um processo inconsciente chamado transferência, ajuda você, profissional, a não personalizar, não achar que o problema está em você, entendeu? E levar isso daí, arrumar estratégias para superar esse problema, esse sentimento ruim. Criar estratégias para fazer um novo vínculo com o paciente que desconsidere esse processo de transferência. E, se por outro lado for você que começa a sentir umas coisas ruins em relação ao paciente, e convenhamos, né? Você não pode se dar ao luxo de ficar dispensando o paciente porque, de repente, ele desperta sentimentos ruins em você e que não são nem relacionados com ele próprio. Então, você precisa ter um autocontrole, nós vamos falar disso daqui a pouco, para reconhecer, poxa, parece que eu estou fazendo uma contratransferência aqui. Né? O paciente não me fez nada e eu já estou assim com um sentimento ruim, querendo, né, dar umas cortadas, nem estou muito afim de conversar com ele. Então, o conhecimento desses processos inconscientes, você sabendo que eles existem, você pode adotar posturas que estrategicamente facilitam a continuidade do atendimento, tendo como uma possibilidade de formar um vínculo bom com ele, mesmo que a transferência ou a contratransferência seja negativa. Mesmo que esse processo que se apresentou seja um processo que não é muito legal, que o sentimento não é muito legal. Você percebendo isso, porque você sabe que isso existe, você arruma uma maneira de contornar esse problema. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre transferência e contratransferência? Então, vamos falar agora de alguns fatores que são importantes para um bom relacionamento com o paciente. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui, vocês já devem ter percebido que eu gosto disso, e eu acho incrível como algumas pessoas ainda conseguem tirar uma nota baixa numa prova, porque se pegar cada aula que eu dou e for parando naquilo que eu falo assim, olha, pode ser que eu faça uma questão assim, você vai ver que as questões da prova têm tudo a ver com o que eu falei. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, quando eu estou estudando um assunto e vou ensinar esse assunto para alguém, é fazer algumas listinhas que facilitam essa pessoa a entender aquele assunto. E
facilita ela colocar aquilo em prática. Então, quando eu estou falando de relação profissional-paciente, e eu estudo tudo que tem na literatura a respeito disso, falo assim, peraí, deixa eu fazer um resumo aqui, e eu vou pontuar 4, 5, 6, aí obviamente que depende do assunto, fatores que são importantes para isso aqui acontecer. Então, vocês estão entendendo que é importante estabelecer uma boa relação com o paciente. Beleza, professor, mas como é que eu faço isso? Tem alguns fatores que têm que estar presentes. E aí você tem que se esforçar para fazer esses fatores estarem presentes na sua consulta com o paciente. Então, e eu faço isso, eu vou falar de fatores importantes para um bom relacionamento, eu vou falar de fatores importantes para uma boa comunicação com o paciente, eu vou falar de fatores importantes para a motivação do paciente. Praticamente toda aula eu vou ter essa listinha, por causa disso que eu acabei de explicar. Então, um outro cuidado que você tem que ter, na prova principalmente, é de não confundir as coisas. Às vezes eu percebo numa prova, eu estou perguntando os fatores para um bom relacionamento, a pessoa responde os fatores para uma boa comunicação. Está certinho lá. Só que não é para um bom relacionamento, é para uma boa comunicação. Aí ele acaba zerando na questão por distração. Então, vamos sempre prestar atenção nisso e relacionar os fatores àquilo que eles facilitam. Nesse caso, vão facilitar um bom relacionamento, e o primeiro deles é a empatia. O que vem a ser empatia? É a capacidade do dentista de compreender os sentimentos ou a reação do seu paciente, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. É o famoso saber se colocar no lugar do outro. Então, empatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar do seu paciente. Talvez, por exemplo, você nunca tenha feito um tratamento de canal, ou talvez nunca você tenha feito uma extração. Aí você pode dizer assim, como é que eu vou me colocar no lugar do paciente se eu nunca passei por isso de verdade? Mas você não precisa ter tido a experiência que o paciente está tendo ou teve na vida para se colocar no lugar dele. Basta que você entenda que ele está tendo uma reação que é natural de um ser humano. E que se você estivesse tendo aquilo, o que você gostaria que o profissional fizesse com você? Por exemplo, a pessoa começa a ter uma reação de medo. Eu já atendi dezenas de pacientes, porque eu acabei me especializando um pouco nisso, com pavor de dentista. Um paciente sentado na cadeira, se tremendo, chorando, né? Alguns com um suor assim, escorrendo pelo rosto, e mal conseguindo falar, às vezes literalmente chorando igual uma criança. Então não adianta nada você pegar para um paciente desse e falar assim, não fica assim, isso é besteira, não vai doer nada. Você está minimizando uma coisa que para o paciente é muito importante. Você falar para o paciente que aquilo é besteira, você está desconsiderando algo que traz muito sofrimento para o paciente, e que não é uma besteira. É algo que provavelmente ele se envergonha de sentir, porque ele sabe que muita gente vai ao dentista e não sente aquilo, mas que ele não consegue controlar. Então, cabe a você, se você tiver empatia, você perceber que aquilo que ele está demonstrando, ele não consegue controlar. Então, você se coloca no lugar dele para pensar assim, se eu tivesse demonstrando algo que eu não consigo nem controlar, o que é que eu gostaria de ouvir, o que é que eu gostaria de receber da pessoa que está me atendendo? E aí você começa a desenvolver essa capacidade real de se colocar no lugar do outro. O segundo fator é algo que muitas vezes a gente carece muito nas profissões de saúde, que é um interesse sincero em ajudar.
As profissões de saúde, sob o meu ponto de vista, elas deveriam ser algo como boa parte das profissões que deveria vir pela vocação. Então, quem vai ser médico é alguém que tem vontade de ajudar o outro a se sentir melhor, de tirar dores. Quem vai trabalhar com odontologia é uma pessoa que deve ter essa vontade de fazer a pessoa se sentir melhor, melhorar a autoestima, aliviar a dor da pessoa, porque tem pessoas que sofrem muito dores por motivos odontológicos. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que procuram fazer faculdade de medicina, odontologia e outras faculdades na área de saúde, pensando no ganho financeiro somente. Elas não têm a menor vocação para ajudar o próximo. E aí vão fazer, né? Porque, convenhamos, vocês acham que se somente as pessoas que têm vocação para ajudar o próximo fossem fazer medicina, vocês acham que ia ter essa concorrência que nós temos hoje nas faculdades de medicina? Claro que não. Então, nós precisamos fazer uma reflexão, vocês, alunos, se vocês têm isso dentro de vocês. Você tem um interesse sincero em ajudar? Se você não tem, dá tempo de você desenvolver isso. Dá tempo de você começar a pensar nisso. Sabe por quê? Porque se você não tiver esse interesse sincero em ajudar, isso vai transparecer para o seu paciente de alguma forma. Existe algo que a gente vai estudar aí nas próximas aulas chamado linguagem não verbal, comunicação não verbal, que são coisas que você faz na sua expressão facial, na sua gestualização com as mãos e no seu tom de voz e de diversas formas, nós vamos estudar cada uma delas, e que transmite uma mensagem para quem está te ouvindo. Então, algumas vezes, o paciente consegue perceber que aquele profissional que está atendendo não está preocupado realmente com ele, não está interessado realmente em ajudar, e isso prejudica a relação. Por isso, o segundo fator que eu estou apresentando para vocês é esse interesse sincero de ajudar. O terceiro fator é a capacidade de reconhecer e aceitar sentimentos. Então, você aprender a fazer essa leitura não verbal do paciente é muito importante. Tem pacientes, principalmente homens, que eles têm dificuldade de assumir que tem medo. E aí ele não fala para você que tem medo, ele está lá, se pelando de medo, mas não fala. Só que se você for capaz de reconhecer sinais não verbais, você percebe isso. E aí você tem como traçar estratégias. Porque se você for esperar o seu paciente dizer para você que ele tem medo, muitas vezes você não vai ter a devida atenção, o devido cuidado com algumas coisas, e o paciente vai sofrer muito. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, nós estamos estudando boas relações. Então, se eu quero boas relações, eu tenho que ter estratégias que, mesmo que o paciente não me diga que ele está sentindo algo, que eu tenha a capacidade de reconhecer isso e que já adote medidas para que ele se sinta melhor. E com isso, ele percebe que eu estou prestando atenção nele, que eu estou preocupado que ele se sinta bem. E isso fortalece a nossa relação. O autocontrole que eu falava para vocês ainda há pouco. Então, o profissional, ele tem que ter autocontrole para se manter calmo, tranquilo, mesmo em situações desafiadoras. Às vezes, o paciente está muito nervoso. Às vezes, o paciente fica bravo com o profissional, agride, inclusive, verbalmente, xinga. E você tem que se manter calmo. A sua posição profissional tem que ser impecável. E depois o paciente se acalma. Se você gritou com ele também, você não ganhou nada.
Se você se manteve calmo, ele vai falar, poxa, eu fiz aquele papelão todo e o meu dentista se manteve calmo, administrou a situação da melhor maneira possível, pô, esse cara aí é bom, viu? Outra situação que às vezes a gente vê dentistas perdendo a calma no consultório, perdendo o controle, quando o paciente tem uma situação de urgência, o paciente tem uma convulsão, um desmaio, e o dentista sai desesperado sem saber o que fazer, né? Primeira coisa, precisa estudar, né? Porque para a gente conseguir manter a calma em situações que o paciente começa a ter uma convulsão, o paciente começa a ter um desmaio, uma síncope, alguma coisa, eu tenho que ter a devida formação, o devido preparo para tomar as providências com tranquilidade, de maneira rápida, para resolver a situação. Mas para isso eu preciso ser uma pessoa estudiosa e que está preparada para situações que não são comuns de acontecerem, mas que podem acontecer. Eu já vi em algumas situações na clínica de faculdade, né, ainda mais o aluno inexperiente, acontece alguma coisa assim, o paciente desmaia, o aluno sai gritando pelos corredores, professor, a clínica toda para, aquela coisa. A gente ter profissionalismo, tranquilidade para lidar com as coisas, a calma já é meio caminho andado para a gente conseguir se lembrar do que tem que fazer. Se a gente fica nervoso, a gente acaba perdendo, às vezes, o tempo de resolver as coisas da maneira certa. E, por último, a flexibilidade. A flexibilidade é algo que a gente tem que saber equilibrar. Então, vocês estão vendo aí uma foto, uma odontopediatra atendendo uma criança, provavelmente um primeiro atendimento, ela está fazendo uma limpeza, o paciente sentado no colo da mãe, numa cadeira normal, provavelmente o paciente se recusou a sentar na cadeira odontológica. E o que ela está fazendo? Ela está iniciando um condicionamento até que seja possível o paciente sentar na cadeira odontológica. Então, a flexibilidade ela é válida, mas ela tem um limite. Qual é o limite? O limite é a segurança do paciente e do procedimento que você vai executar. Então, tem algumas coisas, por exemplo, você vai fazer um tratamento de canal, começa a preparar o isolamento absoluto, seu paciente fala, não, eu não quero que ponha essa borracha porque eu fico muito sufocado. Aí você vai lembrar da aula do professor Rodrigo e vai falar, eu tenho que ter flexibilidade. Negativo. Uma situação daquela, o paciente corre o risco de deglutir aqueles instrumentos que são pérfuro-cortantes, uma lima daquela, o paciente deglute, imagina aí o problema que vai dar. Além disso, o tratamento de canal é um tratamento que exige um campo asséptico, um campo em que você não pode ter contaminação, então se você ficar com um isolamento relativo, a probabilidade da saliva estar entrando no canal enquanto você está manipulando aquele canal é enorme. Então tem situações em que você pode ter flexibilidade, em outras nem tanto. Então você precisa conhecer, e é por isso que quando o professor João Paulo, professora de ala, os professores de prótese, quando eles falam das técnicas, eles explicam para você por que é que está fazendo daquele jeito, porque se fosse só explicar, faz assim, faz assim, faz assim, você saberia repetir, mas não saberia o porquê. E no momento de ter flexibilidade, você não sabe se pode ou não pode. Então é importante você entender por que você faz cada coisa, para no momento que você tem que decidir se é flexível ou não, você saber se aquilo vai comprometer a segurança do paciente ou a segurança do procedimento, por exemplo. Você vai fazer uma classe 2 num dente inferior, num 36, por exemplo, de resina, MOD, e vai fazer sem isolamento absoluto? Não tem jeito, vai ter contaminação, vai comprometer a restauração que você está fazendo. Então, tem situações que tem condição de fazer uma restauração sem isolamento absoluto? Em algumas situações tem. E espero que vocês, na dentística, tenham estudado, né, em algumas situações em que isso é possível. Eu percebi que alguém abriu o microfone, alguém quer fazer alguma pergunta? O professor está me ouvindo aí? Sim, Renato. Professor, eu ia falar aqui, por exemplo,
tem que ter tanto assim, essa responsabilidade na questão da flexibilidade, mas como também no conhecimento, até o senhor falou também, eu só ia complementar, porque, por exemplo, a pessoa disse que não tem condições de fazer o tratamento sem o isolamento absoluto, mas tem que saber explicar também, porque ela pode chegar em outro profissional e o profissional fazer, né, e ela pode pensar, não, dentista que eu fui não tem responsabilidade, não tem, não sei se a palavra certa seria flexibilidade, mas ele não consegue fazer um tratamento sem isolamento absoluto. Então, ela pode achar que é uma falta de conhecimento do profissional. Muito boa sua observação, muito boa observação, e aí me lembrou, Renato, de falar uma coisa importante a respeito disso. Que bom que você falou isso. Que é o seguinte, sempre que a gente vai fazer essas coisas que os profissionais não costumam fazer, por exemplo, isolamento absoluto, a maioria dos profissionais não faz. Então, quando você vai fazer, é importante você valorizar aquilo e explicar, falar, olha, eu sei que a maioria dos colegas não usa, mas é importante a senhora saber que isso daqui a gente põe por causa disso, 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 disso. A durabilidade de uma restauração feita com isolamento absoluto é mais que o dobro da restauração que é feita sem. Então, dessa forma, a pessoa entende que o que você está sendo é rigoroso com aquilo que você aprendeu. E que negligente é quem faz sem. Então, explicitar isso, dizer isso para a pessoa é muito importante. Nós vamos ver, deixa eu lembrar em que aula que eu falo isso. Na próxima aula ou na outra, que a gente vai falar de comunicação não verbal, em alguns momentos que a gente vai fazer toque no paciente, por exemplo, palpação extrabucal, que é importante fazer, mas é importante dizer, explicar por que você está dizendo, e aí no dia eu vou falar um pouco mais. Mas é muito bem observado isso que você falou, Renato, e é importante isso, você explicar para o paciente esse porquê, e obviamente para explicar você tem que saber, e para isso você tem que estudar, não dá para fazer de qualquer jeito. Por isso que a gente pega tanto no pé de vocês, para que vocês saibam as coisas e não saibam simplesmente fazê-las. Fazer, repetir a coisa é fácil. Duro é você saber por que é que você está fazendo daquele jeito, o que acontece se você fizer diferente. Vamos falar agora de rapport. Rapport é uma expressão que é de origem francesa e que a gente utiliza para definir esse vínculo entre o paciente e o profissional. Para definir a variedade de aspectos que, no seu conjunto, determinam a qualidade desse vínculo que se forma do paciente com o seu profissional, com o seu dentista. Então, o rapport, ele é formado, ele acontece nos primeiros encontros. Vocês certamente já ouviram aquela expressão assim, a primeira impressão é a que fica, não é mesmo? Então, assim, o rapport não é só a primeira, assim, a primeira impressão, não. Mas são as primeiras impressões. Então, é fundamental que você tenha um cuidado desde a recepção do seu paciente, desde o seu consultório. Eu vou falar agora na sequência fatores relacionados ao consultório, fatores relacionados à sua equipe e fatores relacionados a você, para que você forme um bom rapport. Um bom rapport, uma boa conexão, um bom vínculo com o seu paciente, faz com que o seu paciente seja um pouco mais tolerante com algumas coisas que têm que ser feitas, que às vezes são incômodas, dolorosas. Se ele tem um bom rapport, ele confia mais, ele aguenta mais. Se o rapport é um mau rapport, você vai ter mais trabalho com esse paciente. Então, é muito importante você ter um carinho, uma atenção especial nesses primeiros momentos. Claro que é importante sempre, mas se você descuidar desses primeiros momentos, é sujeito você ter muito mais trabalho do que você precisaria ter
no atendimento do seu paciente. Então, vamos falar aqui de alguns fatores relacionados ao seu consultório que vão influenciar o rapport com o seu paciente. Quando você estiver pensando em montar seu consultório, se você puder, né, nem todo mundo tem tanto poder assim de escolha e tal. É importante você fazer boas escolhas naquilo que você puder. Então, primeira coisa, localização do seu consultório. Se o seu consultório for localizado num lugar, não precisa ser um lugar rico, um lugar chique, mas um lugar limpo. Se você vai montar seu consultório num lugar que tem lixo jogado pela rua de todo lado, o paciente, ao chegar no consultório, mesmo que ele não queira, ele tem uma impressão ruim do lugar. E ele acaba carregando isso para a opinião que ele vai formar do seu consultório. Então, localização, se é um lugar fácil de estacionar, se não é fácil de estacionar, se é um lugar seguro, um lugar um pouco perigoso. Tudo isso é importante quando você escolhe a localização. O tipo de construção, como é que você vai construir? Eu vou mostrar para vocês umas fotos, particularmente, eu tenho umas fotos de um consultório de um odontopediatra de Phoenix, na capital do Arizona, para vocês verem a que ponto pode chegar o cuidado de um profissional em fazer um tipo de construção que é apaixonante, que atrai o público que ele pretende atrair, que causa um impacto inicial muito favorável para o público que ele pretende atrair. O terceiro fator é a decoração do seu consultório. E aí, desde o tipo de móvel, o tipo de piso que você vai colocar, as cores do seu consultório. Você tem que pensar que, da mesma forma que você estuda para ser um dentista, tem pessoas, por exemplo, que estudam para ser arquitetos. E na ciência da arquitetura, eles estudam qual a cor que causa uma emoção mais tranquila, mais pacífica, qual cor que deixa a pessoa mais agitada. E você tem que usar essa ciência para escolher cores que transmitam para o paciente aquilo que você quer causar no consultório. Você quer que a pessoa se sinta bem, se sinta confortável, se sinta tranquila. Então, você tem que usar a decoração do seu consultório para transmitir isso. Outra coisa que você quer transmitir, limpeza. Então, tem gente que coloca alguns padrões, alguns tipos de piso, pode estar limpinho, pode estar impecavelmente limpo, mas causa uma impressão de sujeira. Então, você tem que colocar, fazer escolhas de padrões, de pisos, que transmitam um aspecto de limpeza, de um lugar moderno. Tudo isso é importante. Então, a limpeza, além de parecer limpo, tem que estar, de fato, limpo, né? Então, você caprichar na limpeza do local. Evitar cheiros, e aí algumas pessoas se esquecem que nós manipulamos algumas substâncias que têm um cheiro muito forte, como eugenol, resina acrílica, né? Dependendo da sua especialidade, você vai manipular substâncias que têm cheiro forte, e que, na medida do possível, é importante você controlar aquele cheiro forte. Então, se por acaso no seu consultório você manipula com frequência resina acrílica, talvez seja interessante você instalar um exaustor para o próximo paciente, quando entrar ali, não se sentir aquele sufocamento daquele cheiro de resina. E nem a pessoa que está lá fora na sala de espera começar a sentir aquele cheiro lá na sala de espera. E os sons do consultório também. Então, é interessante, às vezes, na sala de espera, ou mesmo dentro do consultório, você colocar uma música. E aí, pelo amor de Deus, né, pessoal? Porque aí tem gente que é fã do Metallica, ou de banda de heavy, e aí põe umas músicas que não tem nada a ver com o ambiente de consultório. Mesmo que o paciente também seja metaleiro, né? Tem hora para tudo. Então, o consultório é um momento que a gente tem que fazer de tudo para que a pessoa fique tranquila. E aí isso inclui o tipo de música que a gente vai colocar aquela musiquinha mais tranquila, música ambiente, de fundo, sem deixar um negócio alto. Às vezes você não consegue nem conversar direito.
Então, a música nesses ambientes, ela serve para tranquilizar, mas para isso ela tem que ser uma música ambiente, que fique bem de fundo e com uma seleção musical bem escolhida para causar o efeito que você deseja. Vamos ver aqui algumas fotos que eu peguei, e eu fiz questão de pegar, assim, estilos diferentes. Então, são estilos diferentes de consultório, mas que têm em comum transmitir essa coisa acolhedora, esse negócio, assim, de um lugar bom de estar, um lugar moderno. Então, uma coisa que algumas pessoas gostam de colocar um aquário no consultório. Você quer colocar um aquário? Ótimo. Agora é o seguinte, aquário dá trabalho para manter ele bem cuidado. Para manter um aquário mal cuidado na sua sala de espera, isso daí às vezes transmite a mensagem de que as coisas aí são mal cuidadas. Você quer botar um aquário? Então tem um aquário impecavelmente cuidado. Hoje tem algumas pessoas que fazem manutenção de aquário, então eles vão uma vez por semana no lugar, limpam, fazem reposição de alguma coisa, tal. Para quem gosta, eu acho muito bonito, eu particularmente gosto muito de aquários. E aí vou mostrar para vocês a foto do consultório lá de Fênix. Esse aqui é o dentista e esse aqui é o consultório dele. Vejam o que ele fez com o consultório de odontopediatria e imaginem daí o efeito que ele causa nas crianças que chegam pela primeira vez nesse lugar. É um lugar que a criança fica com vontade de entrar. Parece um lugar muito legal, muito bacana. Então, isso faz com que esse primeiro sentimento, esse rapport, se estabeleça. Aí, depois disso, você vai trabalhando com estratégias de atendimento, com condicionamento. Claro, não adianta ter um consultório desse e chegar lá dentro você ser um dentista muito bruto, tratar a criança de qualquer jeito. Então, essa construção, ela faz parte de uma estratégia global de fazer o paciente se sentir bem e querer voltar para esse lugar. Além disso, além da questão do consultório, é importante você saber que a sua equipe precisa de um treinamento. Então, você, como dentista, está tendo aula aqui, né, de psicologia aplicada e tal. Nem sempre o seu auxiliar ou a sua recepcionista teve algum treinamento nesse sentido. E cabe a você, como líder da equipe, transmitir alguns conhecimentos para essas pessoas, para que elas façam parte dessa corrente que vai fazer o paciente se sentir bem o tempo todo. Particularmente a recepcionista, você tem que pensar assim, o paciente chega na sua clínica, a primeira pessoa que ele vai ver é a recepcionista. Então, se você colocar lá uma pessoa que é mal-humorada, uma pessoa que é meio apavorada e começa a falar, não, outro dia saiu uma pessoa daqui com a boca inchada, assim. Então, tem que ser uma pessoa bem-humorada, uma pessoa receptiva, uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, percebe se a pessoa está precisando de alguma coisa, vai ali, conversa. E se ela percebe alguma coisa muito diferente, ela entra lá no seu consultório e te fala, doutor, o paciente está lá fora, eu estou percebendo que ele está bem nervoso, tal. Se for o caso, você dá uma instrução para ela, se for o caso, você até vai lá conversar um pouco com o paciente. Mas é importante que a sua equipe esteja bem preparada para a recepção e o tratamento pessoal com essas pessoas que vão chegar no seu consultório. E aí, obviamente, você, como cirurgião dentista, é a peça principal. Quando o paciente chega para você, conforme eu disse, você, de preferência, atende o seu paciente colocando o seu nível, o seu olho no mesmo nível do paciente. Então, se você puder fazer um escritório junto com o seu consultório, que vocês possam se sentar antes de ir para a cadeira odontológica,
Se não, no caso da clínica, por exemplo, ou em algum lugar que você vai trabalhar que não tem essa escrivaninha, você pode sentar o paciente na cadeira, mas aí você coloca ele sentado, numa altura que ele vai ficar na mesma altura que você, e vocês vão conversar frente a frente. Você vai posicionar o seu mocho de frente para ele, não vai fazer ele ficar olhando de lado assim para você, coloca o mocho de frente para que ele possa olhar para frente enquanto conversa com você. E aí você, durante o processo todo, você está fazendo o exame, é importante você ir conversando, mostrando para o paciente as coisas que você está observando. Eventualmente, se você tem algumas ferramentas tecnológicas, por exemplo, uma câmera intraoral, você poder mostrar algumas coisas de maneira que o paciente possa enxergar o que é que você está vendo ali. Você utilizar macromodelos, você utilizar o seu computador e todo... Hoje em dia nós temos a facilidade dos tablets, né, que a gente pode pegar vídeos, alguns modelos 3D para mostrar para o paciente, explicar para que ele realmente tenha uma ideia melhor daquilo que está acontecendo. Isso evita, como o colega falou agora há pouco, né, quando ele compara a gente com outro profissional, isso evita que ele desconfie que você está querendo enganar ele. Por exemplo, vocês vão receber alguns pacientes que antes de ir no seu consultório, já foram no consultório de outras pessoas. E às vezes as pessoas são negligentes ao fazer diagnóstico. Então ele passou no consultório do Zé da Esquina ali, o Zé da Esquina nem fez radiografia, olhou, falou que ele tinha 3 cáries para fazer só. Aí ele entrou no seu consultório, vou fazer um outro orçamento aqui para comparar. Aí você achou 8 cavidades de cárie. Aí ele vai falar o quê? Esse cara está me enganando, o outro lá só viu 3, esse aqui está vendo 8, não é possível que o outro lá não viu. Então, se você envolve o seu paciente no processo de diagnóstico, no processo de plano de tratamento, para que ele, junto com você, entenda as opções que ele tem de material, as opções de por exemplo, vai fazer uma prótese, às vezes pode fazer uma prótese fixa, uma prótese removível, o custo é diferente. Então, sempre que você faz isso, você está fazendo com que o seu paciente tenha um entendimento melhor daquilo que você está vendo e propondo, e que ele se sinta mais confiante em fazer as coisas com você. Eu já tive pacientes que eles, ao terminar a consulta, eles foram embora como se não fossem fazer o tratamento comigo, e aí, depois de um tempo, eles voltaram. Por quê? Porque eles foram consultar outros profissionais e não sentiram em outros profissionais a confiança, a segurança que eu transmiti da forma que eu envolvi essa pessoa desde que ele chegou no consultório. Então, isso é muito importante. Eu tenho certeza que se vocês avaliarem os profissionais que vocês já consultaram até hoje, vocês vão ver que poucos fazem isso de verdade, de uma forma ampla, de uma forma integral, como eu estou dizendo aqui. Isso é muito importante para formar esse vínculo, para formar boas relações que não devem ser só na primeira consulta, obviamente, tem que ser algo que é consistente no seu consultório, você não está fingindo que você quer ter uma boa relação, você tem um interesse sincero, verdadeiro, em estabelecer uma boa relação para que o seu serviço seja prestado da melhor forma possível. Claro que com isso você conquista o seu paciente, claro que com isso você vai ter uma remuneração melhor, mas o seu interesse é pensando no melhor para o paciente. E é isso que faz toda a diferença. Você não está só fingindo, fazendo um papel de dentista bonzinho para o seu paciente. Você realmente quer ser um profissional de qualidade, um profissional diferenciado, um profissional que estabelece relações de participação mútua e relações interpessoais, baseado num modelo de abordagem biopsicossocial. E isso tem um impacto naquelas 3 preocupações que eu falei. Minimizar o medo do paciente, você vai aumentar a chance de motivação e de envolvimento do paciente, de adesão do paciente ao tratamento, e você tem também um aumento da fidelização do seu paciente aos serviços do seu consultório.
Então, é algo que eu acho que vale muito a pena investir, estudar, entender como é que funciona, para fazer bem feito e a gente poder ter pacientes assim, satisfeitos. Beleza, pessoal? Dúvidas?